Olá, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está estudando aí, assistindo a gravação online, só um momento. É... Peraí, que aconteceu um problema aqui. Pronto. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão aí assistindo a nossa aula online. Prazer estar aqui com vocês na turma de elite, para a gente estar aí se preparando para os concursos que estão por vir, especialmente aí para a galera, né, que vai fazer PC já, PM Pará, né, o pessoal aqui da Amapá que vai fazer CFO, TJAP, tem muita coisa bacana vindo aí para a gente só tem que perder o foco, né? Não parar de estudar de maneira nenhuma, beleza? Então, vamos lá, vamos começar nossos estudos aqui no direito administrativo. Na aula passada, pessoal, a gente trabalhou, né, nós trabalhamos a questão do início, né? A aula 01, nós trabalhamos o conceito de direito administrativo, nós trabalhamos fontes, sistema de direito administrativos, regime jurídico administrativo, que é a base do direito administrativo, nós vimos isso aqui. Trabalhamos ali o princípio da supremacia do interesse público, da indisponibilidade do interesse público e iniciamos princípios administrativos, não foi? Iniciamos princípios administrativos e falamos dos princípios expressos, aqueles princípios que estão lá no caput do artigo 37 da Constituição, né, que é o famoso LINC. Nós vimos aqui esses princípios e falamos de cada um deles, né, da legalidade, da impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. São princípios batidos em provas, e são questões assim que é realmente para o candidato não zerar, para o candidato que estuda não zerar. Então, a gente está nessa base do direito administrativo, e aí, de acordo com as aulas, nós vamos crescendo, nós vamos mudando de assuntos e vamos indo mais a fundo na disciplina. Tá? Eu gosto de dar bastante destaque aqui, porque essas primeiras aulas, essas aulas iniciais, elas são aulas fundamentais, porque elas são os fundamentos. A partir dessas aulas de princípios, de fontes do direito administrativo, do regime jurídico administrativo, elas são basilares, elas são a base para que você consiga entender os assuntos mais complexos e que caem com mais frequências, como, por exemplo, controle administrativo, atos administrativos. Tudo sai daqui, desses assuntos que a gente tá vendo, que a gente estuda, tudo bem? Então, por isso que a gente bate firme aqui na base para que a gente consiga entender os assuntos mais complexos lá na frente, né? Atos administrativos, controles administrativos, poderes administrativos, né? Então, essa é a nossa ideia aqui. Beleza? Então, vamos lá, então, continuar aqui. Nós paramos, né, falando de princípios implícitos, e hoje nós vamos falar dos princípios implícitos, né? Ou seja, os princípios infraconstitucionais, aqueles que não estão na Constituição. Olha só, eu trouxe aqui para vocês, né, já um pequeno esquema, onde nós vamos falar esses princípios que nós encontramos lá na Lei de Processos Administrativos, que é a Lei 9784, né? Que ela vai trazer esses princípios. Aí você pode até confundir assim, professor, então por que são princípios implícitos se eles estão explícitos em uma lei? A gente diferencia da seguinte forma: os princípios expressos, né, que nós chamamos de princípios administrativos expressos, são os princípios que estão expressos na Constituição. E os princípios não expressos, ou então os princípios implícitos, são os princípios que não estão estampados lá na Constituição. É basicamente essa a diferença. Ah, professor, mas ele está expresso em uma lei. Tudo bem, mas ele não está expresso lá na Constituição, né, que é a nossa referência maior. Então, a gente vai entender dessa forma. Por mais que eles estejam ali que eles estejam em determinadas legislações, né, que determinadas legislações se baseiam por esses princípios, eles são implícitos porque não estão na Constituição. Tudo bem? Tranquilos? Ora, então vamos lá. Partindo então aqui desse princípio, partindo aqui dessa ideia, então, a gente vai ver os princípios que mais caem em prova, pessoal. Galera, presta bem atenção aqui, os princípios que mais caem em prova. Nós temos o princípio da autotutela, tá? O princípio da autotutela. Pessoal, esse aqui eu já vou dar um destaque para ele muito especial,
tá? O princípio da autotutela é o que mais cai, né? Como professor, tem um professor, né? O professor Vilas diz assim, ele não cai em prova de concurso, ele despenca, isso aqui chove em prova de concurso, esse princípio aqui a gente vai ver, tá? De todas as questões que eu procurei, que eu fui atrás, pessoal, quando eu abria uma prova, né, uma prova do CESP, abri prova do CESP da PM, Tocantins, se eu não estou enganado, estava lá o princípio da autotutela, né? Então, a maioria das provas da FGV está o princípio da autotutela. Então, é o que mais cai, beleza? Então, outro princípio também que nós vamos ver aqui é o princípio da motivação, tá? Da razoabilidade, e esse da razoabilidade a gente vai trabalhar juntamente com a proporcionalidade, porque é uma casadinha, né? Eles andam basicamente juntos. O princípio da segurança jurídica, nós vamos trabalhar também hoje, e o princípio da proteção à confiança. Proteção à confiança tem uma crase bem aqui, né? Não sei se tem algum professor de português aí. Então, são basicamente esses princípios que nós vamos trabalhar aqui. A primeira observação que eu quero trazer aqui para vocês, que na verdade eu já falei a vocês aqui, é que são os princípios que não estão expressos na Constituição. Já disse mais uma vez, por mais que eles estejam expressos em uma determinada legislação, eles não estão expressos na Constituição. Então, por isso que eles são princípios implícitos, eles derivam da Constituição, beleza? Então, isso daqui já está batido. Pessoal, por que eu estou falando isso? Porque isso cai em prova e eu trouxe questões aí para vocês verem, né, que isso cai em prova. Então, essa questão aqui é realmente para o candidato que estuda não zerar, ok? E outra segunda observação que eu trouxe aqui para vocês é que não existe hierarquia entre princípios, tá? Grava bem isso, não existe hierarquia entre princípios. Se a questão vier falando que existe um princípio hierarquicamente superior ao outro, ou que um princípio se subordina ao outro, a questão ela vai estar equivocada, tudo bem? Porque não existe, de forma nenhuma, hierarquia entre princípios. O que existe, então, professor? Então, você, enquanto administrador, né, público, você, enquanto servidor público, o que você vai fazer? Você vai olhar para o caso concreto e vai fazer uma ponderação. Ó. Você vai olhar para o caso concreto e vai fazer uma ponderação. E você vai ver qual princípio se aplica àquele caso concreto ali. Tudo bem? Tá? Então, não existe hierarquia entre princípios, não existe subordinação entre princípios, e esses princípios que a gente vai falar hoje aqui são princípios que são implícitos, pois não estão expressos na Constituição. Tranquilo, pessoal? Vocês conseguiram entender? Alguma dúvida aqui nesse sentido? Alguma dúvida? Não? Podem dizer aí no chat, tá? Qualquer coisa. Perfeito. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos falar, então. Oi? Alguém quer falar? E a isonomia não entra aí? O princípio da isonomia está interligado com o princípio da impessoalidade. Tá? Entendeu? Okay, Ele é uma derivação do princípio da impessoalidade. Te vi isso na aula passada, não viu? Tranquilos? Sim, sim. Beleza. Então, vamos lá, continuemos. Ó, pessoal, o princípio da autotutela. Pessoal, isso aqui, cara, isso aqui vai cair na prova de vocês, pode ter certeza. Caiu na prova da PM, né, do ano passado. Eu fiz essa prova e caiu o princípio da autotutela lá nessa prova. Beleza? Não sei se vocês lembram quem fez aí. Ó, o princípio da autotutela, pessoal, ele é basicamente a ideia de que a administração ela possui a capacidade, tá? É a capacidade da administração pública em fazer o quê? Ó? Em desempenhar as suas atividades e exercer as suas prerrogativas, tudo bem? Então, a administração pública ela possui a autocapacidade de fazer as suas atividades sem a intervenção de qualquer que seja o outro poder. Deu para entender? É basicamente isso. Ou seja, isso vai desencadear, pessoal, o quê? A independência de autorização para que a administração execute as suas atividades, né? Execute as suas atividades e exerça as suas prerrogativas. Tudo bem? Então, essa é a principal ideia do princípio da autotutela, certo? Em que a administração ela tem a capacidade
de fazer as suas atividades, né, sem estar pedindo a autorização, sobretudo ó, do Poder Judiciário. É aquela ideia de harmonia entre os poderes. Ó, o Poder Executivo ele tem as funções típicas dele, que no caso é administrar. Beleza, o Poder Judiciário tem a função típica dele, que é a de jurisdição. O Poder Legislativo tem a função típica dele de legislar. Tá? Só que no caso do Poder Executivo, quando ele está executando, quando ele está exercendo a função típica dele de administração, a ele é conferido ó, o princípio da autotutela. Por quê? Porque ele não pode, na verdade, ele não tem que pedir autorização para os outros poderes para desempenhar as suas atividades, para prestar os serviços públicos. Tá? Então, essa a principal ideia da autotutela. Certo? Então, a autotutela é algo em que a administração ela vai fazer ali sem estar pedindo permissão para qualquer outro poder. É essa a ideia do princípio aí da autotutela. Beleza? Então, essa é a ideia de independência ó, da administração. Tudo bem? Tranquilo? Então, pessoal, o princípio da autotutela, ele irá consagrar, pessoal, o controle interno da administração sobre os seus próprios atos. Então, quando a administração ela edita, quando ela faz os seus próprios atos, então, esse princípio da autotutela dá o poder à administração de revisar os seus próprios atos. Tudo bem? Tranquilos? Então, olha só. Decorre, então, do princípio da autotutela o poder para a administração do controle interno, ok? Ele vai ter um controle interno. A gente vai ter uma aula sobre controles administrativos, mas só adiantando aqui que o princípio da autotutela, né, ele dá a ideia do controle interno, que a administração ela poderá o quê? Rever ó, as suas próprias decisões. Quando a administração ela revê as suas próprias decisões, ela revê os seus próprios atos administrativos, quando ela vê que um ato dela ele está correndo na ideia de que ele está ilegal, pessoal, então a administração pública ela pode então anular os seus próprios atos. Súmula número 346 do STF. A administração pública ela pode anular os seus próprios atos eivados de vício de legalidade, por exemplo. Certo? Então, a partir desse momento em que ela observa, que ela revê as suas decisões dos atos administrativos dela, pessoal, o que vai acontecer então? Quando ela observa, por exemplo, que um ato ele é ilegal, que ele tem um vício insanável, então vai ensejar isso ó, na extinção do ato administrativo. Tudo bem? Sejam ele por duas maneiras. Tá? Quando ele é ilegal, ele vai ensejar na anulação. Ó, presta atenção aqui. Ele vai ensejar ó, na anulação desse ato administrativo. Tudo bem? Por quê? Porque ele tem um vícios, ó, vícios ilegais, ou seja, ele tem problema lá na legalidade dele, ou então na sua legitimidade. Tudo bem? Para quem já estudou isso aqui, fica tranquilo de entender essa aula aqui, né? Fica bem tranquilo de entender. Beleza? Agora, quando, por exemplo, a administração pública, o ato que ela fez está tranquilo ali, está de boa ali, tudo mais, só que aquele ato em que ela observou, em que ela anulou, pessoal, perdão, em que ela observou que, por exemplo, não tinha mais motivos para aquele ato continuar produzindo efeitos, então o que ela vai fazer? Ela percebe que aquele ato ele é inconveniente ou ele é importuno, o que ela faz? Ela revoga esses atos administrativos. Olha só aqui, a revogação. A revogação acontece por motivos ó, de conveniência e oportunidade, aquilo que nós chamamos ó, de mérito administrativo. Vocês já ouviram essa palavra aí, mérito administrativo, pessoal? Já ouviram a palavra mérito administrativo? Pois é, o mérito administrativo ele vem justamente aqui, dessa ideia em que a administração ela observa que ela praticou um ato e que esse ato ele está produzindo efeitos jurídicos, só que ela observa assim, esse ato aqui não é mais conveniente, não tem mais por que eu estar com esse ato aqui. Ele não é mais oportuno. Então, o que ela faz? Ela revoga esse ato aqui. Tranquilinho isso. Tá bom? Tranquilinho isso. Certo? Só que aqui, o que eu quero que vocês observem aqui, essas palavras aqui que eu coloquei entre aspas, tá? Por que traz essa ideia aqui? Porque quando ocorre, pessoal, a revogação, né, a partir do momento do ato da revogação, quando se revoga um ato administrativo, os efeitos que aquele ato administrativo produziu, pessoal,
produziram ali, nesse caso, eles não podem ser revogados, presta atenção, os efeitos do ato administrativo, eles não podem ser revogados junto com o ato administrativo. Deu para entender essa ideia aí? Então, quando ocorre a revogação, aquele ato administrativo, ele produziu os efeitos jurídicos dele, né? Extinguiu obrigações, né? Impor direitos, extinguiu ali certas obrigações, deu certas obrigações aos administrados. Então, quando se revoga por motivo de conveniência aqui e oportunidade, a gente diz que esses atos administrativos, os efeitos dos atos administrativos, eles não retroagem. Os efeitos do ato administrativo revogados, eles não retroagem. Nós chamamos isso de ex nunc, tudo bem? Isso cai em prova de concurso. Não sei se vocês já viram por aí alguma prova de concurso, né? Então, quando ocorre a revogação, os efeitos do ato administrativo ele não retroagem, ou seja, essa palavrinha aqui, ó, ex nunc. Deu para entender aí, pessoal? Deu para entender? Preciso deixar isso aqui bem claro para vocês. Certo? Tranquilos? Alguma dúvida? Podem falar aí no chat. Certo, tranquilo, né? Então, vamos lá. Um outro mecanismo de extinção do ato administrativo que decorre do poder do princípio da autotutela, pessoal, é a anulação do ato administrativo. Quando esse ato administrativo ele tem algum vício, possui vícios ilegais. Ou seja, esse ato administrativo ele não está em conformidade com a lei. A gente sabe, a gente viu na aula passada que um dos princípios administrativos que estão expressos lá na Constituição Federal é justamente, né, o princípio da legalidade, que ele permite que o administrador público, que o servidor público, ele só irá fazer aquilo que está em conformidade com a lei. Tudo bem? Logo, então, todos os atos que um agente público, que um servidor público, que um administrador público praticar, tem que estar em conformidade com a lei. Se não estiver em conformidade com a lei, esse ato possui um vício de legalidade, ou seja, esse ato ele é ilegal. E quando a administração pública, né, capaz de rever os seus atos administrativos, capaz de rever as suas ações, quando ela observa que existe ali um vício de legalidade, um vício ilegal no ato dela, ela pode revogar os seus próprios atos administrativos. Tudo bem? Ela pode sim revogar os atos administrativos, certo? Agora, observa aqui comigo a diferença. Ó, a revogação, o que acontece na revogação? Os efeitos que o ato produziu é ex tunc, ou seja, não retroage, certo? Entenderam isso comigo? Agora, aqui na anulação, pessoal, como esse ato ele possuía um vício de legalidade, ou seja, ele era ilegal, pessoal, aqui todos os seus efeitos, tá? Súmula vinculante 473 do STF, os seus efeitos, eles serão como se não houvessem existido. Por quê? Porque aqui possui um vício de legalidade. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Agora, olha só o que cai em prova de concurso. Coloquei bem aqui a observação aqui para vocês. Ó. Observação. A administração, pessoal, ela faz isso ó, de ofício, tá? Ela irá fazer isso de ofício. Como assim de ofício? Ela mesma percebeu. Olha a autotutela. Tutela significa zelar, né? Significa cuidar. Então, olha aqui, para ela zelar, para ela cuidar do seu objetivo, que ela faz os atos administrativos a fim de alcançar os seus objetivos, pessoal. Então, para ela zelar, ela percebeu que tem um vício de legalidade ali, então o que ela faz? Ela mesma anula. Ou seja, isso acontece de ofício, tá? Isso acontece de ofício. Ou então por meio de provocação. O que significa isso por meio de provocação? Vamos supor o seguinte, olha o exemplo, ó. Eu, administrado, tá? Eu, administrado, vou lá e quero protocolar alguma coisa a fim de, sei lá, de querer algum benefício, né? Algum benefício meu, né? E eu observei que aquele ato administrativo, aquele ato em que o agente público que estava lá, que me atendeu e tudo mais, ele esqueceu, por exemplo, de colocar uma
uma cláusula muito importante, está fugindo aqui os exemplos, tá? Mas ele esqueceu de colocar uma cláusula muito importante e que ele era obrigado, por lei, em colocar aquela cláusula no que eu fui pedir lá, na minha petição, por exemplo. Né? E ele esqueceu, mas ele era obrigado, por lei, em colocar aquela cláusula. E eu percebi isso. Tá? Eu percebi isso. Então, eu voltei lá e, provocando a administração pública em rever os seus atos, tá bom? Provocando a administração pública em rever os seus atos, o agente público olhou aquilo lá e falou, realmente, está faltando aqui. Está faltando a cláusula, a dita cláusula que eu acabei de falar aqui a vocês. Tudo bom? Então, nesse caso, o ato será nulo e seus efeitos, né, serão como se nunca houvessem existido. Então, ex tunc. Tudo bem? Tranquilos? Tranquilos? Então, os efeitos eles voltam, certo? Outra observação importante aqui, que eu quero que vocês prestem bastante atenção, é que, se por um acaso, presta atenção que isso aqui cai em prova, é que se por um acaso a administração pública ela não anular um ato, né? Ela não anular um ato ilegal, pessoal, nem que seja de ofício ou então por meio de provocação, a gente vai ao tio judiciário, tá? A gente vai ao tio judiciário e ele poderá, né, anular aquele ato da administração. Mas agora presta atenção nisso daqui, porque isso aqui é pegadinha de prova. A questão vai te dizer que o Poder Judiciário ele pode anular com base no princípio da autotutela, uma questão bem maliciosa. Vamos lá de novo. A questão ela vai dizer o seguinte, que o Poder Judiciário ele pode anular atos administrativos, tá, da administração pública, com base no princípio da autotutela, tá? Se provocado. Essa questão está certa ou está errada? Obviamente, pessoal, que ela está o quê? Errada, tá? Ela está errada. Pelo simples fato de que o judiciário, na sua função típica, que é a função, né, de verificar o direito, né, ameaçado de qualquer pessoa, ele não vai fazer isso com base no princípio da autotutela, tudo bem? Diferentemente, tá? Diferentemente se ele estivesse exercendo a sua função atípica de administrar, tudo bem? Aí sim, com base no princípio da autotutela, ele poderia ir lá e revogar os seus próprios atos. Mas ele, na sua função típica de jurisdição, de forma alguma, ele poderá anular atos administrativos com base no princípio da autotutela. Deu para entender essa peguinha de prova aqui, pessoal? Deu para entender? É um pouquinho confuso. Deu para entender? Responda aí. Sim. Deu para entender? Tranquilo, né? Ó, e eu quero que vocês também entendam que, de forma alguma, o judiciário ele pode anular um ato, né, da administração pública de ofício. De forma nenhuma ele pode fazer isso. Ele tem que ser provocado. Deu para entender? Tranquilo? Então, o judiciário terá que ser provocado. Porque aí, pessoal, ele estará usando a sua função típica de julgar. Né? Ele vai analisar os méritos de legalidade daquele ato administrativo ali, e se ele percebeu que realmente tem um vício ilegal, esse ato será anulado, mas não com base no princípio da autotutela, pois o Poder Judiciário ele estará sendo provocado para anular aquele ato administrativo. Deu para entender? Peguinha de prova muito bom. Eu vi essa questão recentemente. Só que eu não trouxe a questão para vocês, adivinha por quê? Porque o caminhão passou aqui, arrebentou a minha internet e eu esqueci de salvar a questão. Mas é uma questão muito boa que eu poderia ter trazido aqui, mas eu vou trazer em um outro momento oportuno para a gente visualizar com detalhes essa questão. Uma questão muito boa, por sinal. Tranquilo? Então, bora logo para a gente já treinar aí, né? A primeira questão. Oi? Alguma dúvida? Oi, oi. Ninguém tem dúvida? Tá. Olha só, questão CESP, tá? Questão CESP. No que concerne aos princípios da administração pública, assinale a opção correta. Vamos lá. Letra A. O princípio da autotutela, que é o que nós estamos falando aqui. É possível que a administração revogue seus atos quando eivados difícil, que os tornem ilegais ou os anule por motivo de
conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial, pessoal. E aí? Apreciação judicial. Vamos lá para a letra B. A Constituição Federal de 88 prevê expressamente o princípio da economicidade. Vamos lá, vou anular logo essa questão aqui, porque na Constituição Federal não prevê expressamente o princípio da economicidade. Quais são os princípios que estão expressos lá na Constituição Federal? É o LIMP: legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, economicidade não está expresso na Constituição. Falei que isso cai em prova? Isso cai em prova, não está expresso, tá? Letra C. Para atender à exigência constitucional do princípio da publicidade, basta que o administrador garanta a publicização de seus atos. Ó, essa questão ela está errada, tá? Vou explicar para vocês por que ela está errada. Porque quando ele coloca bem aqui, ó, a seguinte palavra, basta que, tá? Basta que. Não, pessoal, o princípio da publicidade, ele é em sentido amplo. A administração ela tem que prestar conta de todos os seus atos. Ela não tem simplesmente que ir lá no portal da transparência, pessoal, e postar os seus atos lá no portal da transparência. Por exemplo, a relação de comissionados, a folha de pagamento, ela não tem simplesmente que fazer isso. O Henri Lopes Meirelles, que é um doutrinador muito conceituado, né, que a maioria das questões vem cobrando os seus livros, ele fala o seguinte, que a administração ela tem que prestar conta de todos os seus atos, inclusive os seus atos internos, tá? Os atos internos, aqueles que acontecem lá que ninguém vê, que é obscuro, né? Então, por exemplo, se você que é cidadão, ou você que é brasileiro, quiser ir lá com base na lei de acesso à informação, pessoal, com base na lei de acesso à informação, que ela deriva do princípio da publicidade, inclusive, né, da transparência, dos atos têm que ser transparentes e tudo mais, se não for um ato sigiloso, né, um ato que vai atentar, por exemplo, que resguarda a questão da segurança nacional, é um exemplo de ato sigiloso, se não for um ato sigiloso, a administração pública, né, o agente público, o servidor público ou o administrador, governador, prefeito, deputados, eles têm que dar a publicidade de todos os atos administrativos. Então, quando a questão coloca aqui, fala que basta que o administrador garanta a publicização de seus atos, torna isso a questão incorreta. Tudo bem? Então, nesse sentido, aqui a gente vê que o princípio da publicidade ele é em sentido amplo, a não ser aqueles casos em que sejam resguardados os sigilos. Tudo bem? Então, por isso que a questão está errada. Letra D. O princípio da moralidade originou-se da súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal, que trata da vedação ao nepotismo. Não, está errado isso. Né? É o contrário. A súmula vinculante 13, que deriva do princípio da moralidade. Até porque o princípio da moralidade ele vem originalmente na Constituição, quando ela foi promulgada lá em 88. Então, ele está lá desde 88. A súmula vinculante 13, se eu não estou enganado, ela é de 2007 ou 2008. Então, a gente observa aí que é muito tempo, né? Não tem como, então, a administração, o princípio da moralidade, ele ser originado da súmula vinculante. Não tem como isso. Tudo bem? Deixa eu ver o que aconteceu aqui, pessoal. Aconteceu um negócio aqui. Lucas, caiu tua internet, Lucas? Oi, 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 eu acho que deu um negócio aqui.
Vamos lá, gente. Desculpa, eu acho que caiu aqui a internet. Todo mundo está me ouvindo? Voltei? Eu voltei para todo mundo? Manda aí no Positivo, chat. positivo. Sim, sim, sim. Sim, professor. Positivo aqui. Caiu aqui, eu acho, sei lá, não sei o que aconteceu. Então, vocês entenderam que o princípio da moralidade não se origina da súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal, né? Não se origina, tudo bem? É o contrário, a súmula vinculante 13 que se origina do princípio da moralidade. Vamos lá, pessoal. Então, a gente fica, ó, a letra E, toda atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Perfeito, princípio da legalidade. Conforme preceitua o princípio da legalidade, expresso na Constituição Federal. Certo, esse aqui é o nosso gabarito. Tudo bem? Realmente, o princípio da legalidade ele está expresso lá na Constituição Federal de 88. Ele é o L do LIMP, né? E toda a atividade administrativa, de fato, toda a atividade administrativa aqui, ó, toda atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Lembra que o agente público ele só pode fazer aquilo que está expresso na lei? Beleza, eu só trouxe essa questão aqui para a gente analisar o erro da letra A, pessoal. Tá? Qual é o erro da letra A? Presta atenção no que a questão fala. Ó. O princípio da autotutela, pelo princípio da autotutela, é possível que a administração revogue seus atos. É possível. Quando eivados de vício que os torne ilegais. Esse é o erro da questão. Por quê, pessoal? Porque a revogação, galera, a revogação aqui, tá? A revogação, ela é analisada por motivos de conveniência e oportunidade, tá? Ela é um ato administrativo, ele vai ser revogado por motivos de conveniência ou oportunidade, analisados o mérito administrativo. Por isso que a questão está errada, porque ela diz que aqui na conveniência, ou melhor, na revogação, os atos eles são revogados porque eles são ilegais. E não é isso que a gente acabou de aprender. A gente aprendeu o seguinte, vou voltar aqui, ó. A gente aprendeu o seguinte, que na revogação aqui, ó, na revogação é por motivos de conveniência e oportunidade. E na anulação é por motivos, né, de vícios de ilegalidade. Ok? De vícios ilegais. Tudo bem? Então, as questões, a gente vê aqui que o CESP, ele inverteu. Percebeu que ele inverteu? Ele disse que a revogação vai analisar a ilegalidade dos atos administrativos, enquanto que a anulação vai revogar, ou melhor, a anulação ela vai analisar o mérito administrativo, conveniência e oportunidade. E não é isso, ok? Não é isso. Certo? Então, por esse motivo, a letra A ela está equivocada, ela está errada. Olha o que ele fala aqui. Ou os anule por motivos de conveniência e oportunidade. Né? Não, é o contrário, né, pessoal? É o contrário. Então, os atos da administração é possível que ela anule seus atos quando eivados de vício, né? Quando tem vícios que os tornem ilegais, ou então revogue seus atos por motivo de conveniência e oportunidade, ó, respeitando os direitos adquiridos e ressalvados em todos os casos a apreciação judicial. Foi isso que eu acabei de mostrar aqui a vocês. Tá bom? Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida aqui? Sinceridade? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Deu para entender? Que a banca ela vai trocar, ela vai dizer que revogação você vai revogar porque o ato é ilegal. Enquanto que a anulação você vai anular os atos por motivo de conveniência e oportunidade. Então, as bancas elas vão trocar esses conceitos aí. Tranquilo? Tranquilo? Beleza. Vamos ver aqui a segunda questão. Também é uma questão que fala sobre a autotutela. Perfeito. Ó. Olha só, pessoal. Olha essa questão aqui da FGV. Muito boa essa questão também. Ó. João, técnico policial da necrópsia da Polícia Civil do Estado Alfa, requereu administrativamente a concessão de abono de permanência que foi deferida, conforme a publicação no Diário Oficial. Tá? Foi deferida. Foi lá, então ele concedeu, né? Ele concedeu aí a concessão de abono de permanência. Foi deferida, apareceu no Diário Oficial. Princípio da publicidade aqui, ok. Perfeito. No dia seguinte, pessoal, a publicação, o diretor do Departamento de Recursos Humanos verificou que o servidor não fazia jus ao abono de permanência. Ó,
ele não fazia jus ao abono de permanência, haja vista que ainda não preencheu todos os requisitos legais para tais, ok? Dessa forma, observadas as cautelas legais, o secretário de Polícia Civil anulou o ato anterior de concessão de abono de permanência. Deu para vocês entenderem aqui, pessoal? Deu para vocês entenderem aqui? Esse aqui é um estudo de caso perfeito para a gente fechar essa ideia do princípio da autotutela na questão de revogação e anulação de seus atos. Então, aqui, ó, o João, ele foi lá e requereu administrativamente, é importante, porque ele foi lá administrativamente, a concessão do abono de permanência, e foi deferida. Apareceu lá no Diário Oficial desse determinado estado aqui, apareceu lá no Diário Oficial, e ele teve, então, a sua concessão. Perfeito, ele teve a sua concessão. Agora, né, o diretor do departamento do RH, ele verificou que o servidor ele não tinha cumprido todos os requisitos que a lei exigia para a concessão desse abono. Deu para vocês perceberem? Então, como ele constatou que existia essa irregularidade, essa ilegalidade, o que ele fez, pessoal? Ele anulou o ato administrativo. Agora, vocês conseguiram entender que quando a administração pública ela observa uma ilegalidade no ato administrativo que ela mesma fez, tá? Fique claro isso, que ela mesma fez, ela pode ir lá e pode anular esse ato administrativo, como fez aqui o diretor do departamento. Deu para entender, pessoal? Tranquilo? Essa foi a melhor questão que eu consegui achar para explicar isso aqui para vocês. Agora, vamos lá nas alternativas. Então, aqui a gente já tem uma ideia que, com base no princípio da autotutela, né? Com base no princípio da autotutela, o diretor foi lá e anulou o ato que a própria administração fez. Tranquilos? Deu para entender? Perfeito, né? Deu para entender, pessoal? Falem comigo. Deu para entender, né? Sim, professor. Ótimo, perfeito. No caso em tela, aí vem a questão. Ó. No caso em tela, o princípio implícito, olha como a FGV foi bem legal. O princípio implícito da administração pública que embasou o ato de invalidação praticado pelo chefe institucional é o princípio da letra A, intranscendência. Pessoal, não tem nada a ver. O princípio da intranscendência você estuda lá no direito penal, né? É onde diz que a condenação não passará do réu, né? Mais ou menos isso aí. Então, não tem nada a ver a letra A. B, autotutela e a administração pública pode agir de ofício, isso é, sem ser provocada a rever o ato administrativo, né? O que vocês acham? A autotutela e a administração pública pode agir de ofício? O que eu falei lá para vocês? Que a administração pública de ofício, a administração pública, quando revê os seus atos administrativos, tá, pessoal? Ela pode fazer isso de ofício ou então provocado. Então, esse aqui é o nosso gabarito. Tranquilos? Tranquilinhos? Letra C, motivação. Não é motivação, intranscendência. Letra E, ó, autotutela. Mas a administração pública não pode agir de ofício. Bem, aqui está o erro da questão. Quem disse que a administração pública não pode agir de ofício? Pode sim agir de ofício, tá bom? Ela pode sim, se ela vê que ela praticou um ato ilegal, ela é obrigada a agir de ofício e anular aquele ato administrativo ali. Tranquilos? Vamos lá para mais uma questãozinha. Ó, secretário de Saúde do Estado de Tocantins, verificando a ilegalidade do procedimento licitatório que culminou na contratação de empresa para o fornecimento de material hospitalar, decidiu, após oportunizado o contraditório, a contratada anular o contrato e o respectivo procedimento licitatório. Ok? O controle que a administração pública tem sobre os seus próprios atos, podendo anular os ilegais e revogar os inoportunos, decorre do princípio que letra é essa? Do princípio da segurança jurídica, do princípio da motivação, do princípio da autotutela, eficiência, boa-fé, princípio, então, da autotutela. Autotutela, vocês já vão relacionar a isso. Perfeito, vocês estão muito bem. Autotutela, vocês já vão relacionar isso. Anular os atos ilegais e revogar os atos inoportunos e inconvenientes, tá? Tranquilo? Então, a gente conseguiu entender essa questão da autotutela, você só vai
entrar lá no que concursos essa semana e resolver bastante questão para fixar isso. Ó, vamos lá para o segundo princípio. Ó, pessoal, o outro também que cai bastante em prova é o princípio da motivação. Vou explicar aqui para vocês de uma maneira bem simples, que eu, pelo menos, eu considero bem simples, né? O princípio da motivação, pessoal, nada mais é do que a justificativa que a administração pública vai fazer sobre determinados atos administrativos que ela vai praticar. Simples, vou falar mais uma vez, de maneira bem simples. O princípio da motivação nada mais é do que a justificativa da administração pública que ela vai dar, que ela vai explicar o porquê que ela está fazendo determinado ato administrativo. Beleza? É isso. É isso. Agora, olha aqui o que a gente vai analisar no princípio da motivação, pessoal. No princípio da motivação, nós iremos analisar o plano fático, ou seja, o mundo real, tá? Para ficar bem simples o entendimento, o plano fático, o mundo real, o fato que está acontecendo, e o plano jurídico, o respaldo jurídico para aquele fato está acontecendo. Exemplo, licença paternidade ou licença maternidade. Qual é o plano fato? Qual é o fato que está acontecendo aqui? Ó? Qual é o fato que está acontecendo? A servidora está gestante. E qual o que isso culmina no plano jurídico? Licença maternidade. Deu para entender? Ou seja, ela vai ter licença maternidade, que está no plano jurídico, está lá no regime jurídico único da servidora, com certeza deve estar lá no plano jurídico, e ela vai aplicar isso no plano fático, ou seja, no mundo real. Deu para entender, pessoal? Ou seja, para a concessão da licença maternidade, terá que ser motivado, ou seja, terá que ser justificado o porquê que está sendo concedido a licença maternidade para aquela determinada servidora. Qual é o motivo, pessoal? Qual é a razão? Qual é a justificativa? No plano fático, ela está gestante. Deu para entender? Tranquilos? Tranquilo? Responda aí. Deu para entender? Ó, e eu coloquei aqui para vocês, ó, motivação nada mais é do que a explicação das razões pelas quais a administração pública agiu de determinada forma. Tranquilo? Então, eu vou explicar por que eu concedi essa licença maternidade para a servidora. Por exemplo, ou licença à paternidade para o servidor. Certo? Então, a gente vai analisar o fato, certo? Nós iremos analisar o fato e nós iremos analisar a norma que rodeia aquele fato. Tudo bem? No caso, a licença maternidade, ela está positivada em alguma norma, né? E qual é o fato? É o mundo real. A servidora está gestante ou então a esposa do servidor ficou gestante. Deu para entender? Ó, por isso que eu coloquei bem aqui para vocês. Ó, motivação ela é igual à justificativa. Tá? A motivação ela é igual à justificativa. Porém, entretanto, contudo, todavia, a motivação ela é diferente do motivo. Tá? Motivação ela é diferente do motivo. O que é motivo, professor? Motivo é um requisito de validade, é um elemento do ato administrativo. Nós vamos ver o que é motivo mais adiante, nós, consequentemente, iremos retornar nessa questão da motivação. Mas, por enquanto, você vai entender isso, ok? Motivação ela é diferente do motivo. Tá? A motivação nada mais é do que uma explicação do motivo. É isso. Tá? É isso. Vou falar só isso para não confundir aqui. Beleza? Ó, mas a motivação, ela sim está interligada com algum requisito de validade, com o elemento de validade do ato administrativo. E ela está inserida na forma do ato administrativo. É a exteriorização do ato administrativo. É como ele vai se apresentar. Tudo bem? Então, a motivação está interligada, né, está inserida na forma, ok? E a motivação nada mais é do que a explicação dos motivos determinantes para determinado ato administrativo. Deu para entender, pessoal? Falei muito difícil aqui com vocês? Tranquilos? Então, se você não entendeu nada que eu disse, você só entende o seguinte, que a motivação ela é a justificativa. Tranquilos? Deu para entender, gente? Alguma dúvida? Tranquilo? Vamos lá, ó. Onde que nós vamos encontrar isso? Na Lei 9784, a Lei de Processo Administrativo. Olha o artigo 2º que diz. O artigo 2º da lei diz o seguinte, ó. A administração pública obedecerá, dentre outros princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Tá? Olha onde está a motivação, bem aqui, ó. Motivação está bem aqui, ok? E é o seguinte, parágrafo único. Nos processos administrativos, né, nos atos administrativos, tudo que tiver relacionado a processos, serão observados, entre outros, os critérios de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão. O que ele quer dizer, galera, com essa indicação dos pressupostos de fato e de direito? Ele quer dizer o seguinte, ele quer a explicação, tá? Ele quer a explicação, ou seja, ele quer a justificativa, tá? Justificativa, ou seja, ele quer a motivação. Tranquilos? Ele irá querer a motivação do quê, pessoal? Gente, a internet, a energia está indo embora aqui, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Tá ruim hoje, tá osso. Vamos lá. Ou seja, ele nada mais quer do que a explicação do fato e do direito. Pessoal, deu para entender? Deu para entender, gente? A minha energia deu uma caída aqui. Não sei se vocês viram. Cortou, professor. Você pode explicar de novo? Explico sim, sem problema nenhum. Vamos lá. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês é o seguinte, ó, que o princípio da motivação, olha só, vai observar os critérios de indicação dos pressupostos de fato, aquilo que eu coloquei lá em cima para vocês, e de direito, ou seja, no plano jurídico, que determinarem a decisão. O que ele quer dizer com a indicação dos pressupostos? Ele quer saber a explicação dos pressupostos de fato e de direito. Ou seja, ele quer dizer a justificativa dos fatos e de direitos. Ou seja, ele quer a motivação dos fatos e de direito. Deu para entender? Tranquilo? Perfeito. Deu para entender, né? Ótimo. Vamos lá, então. Aí, seguindo, lá no artigo 50 da mesma lei, diz o seguinte, os atos administrativos deverão ser motivados, ou seja, explicados, justificados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Está vendo, pessoal? Colocou lá fatos, você viu na questão fatos e fundamentos jurídicos, você já relaciona logo ao princípio da motivação, ou seja, a explicação. Aí ele vai lá e fala quando que deverão ocorrer a motivação. Quando existirem atos administrativos que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses de particulares. 2, imponham, agravem deveres, encargos ou sanções. Tem que explicar, tem que motivar. Quando o ato administrativo impor, agravar deveres, encargos ou então culminar em sanções. É isso. Decidam processos administrativos, né? Dispensem ou declarem inexigibilidade do processo licitatório, ou seja, por que o processo licitatório tem que ser, naquele caso ali, afastado, tem que motivar isso. Isso vocês vão estudar lá na Lei 14.133, tá bom? Decidam recursos administrativos, decorro de reexame de ofício, deixe de ampliar a jurisprudência firmada, impor ou anulem revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Tem que motivar, ou seja, tem que explicar. Quando um ato administrativo for anulado, for revogado, for suspenso ou então convalidado. Ok? Agora, note isso daqui, ó. A motivação, pessoal, deve ser explícita, tá? Deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos, né, de anteriores pareceres, informando decisões ou propostas que, nesse caso, serão parte integrante do ato. O que eu quero falar aqui para vocês com esse artigo, com o parágrafo 1º do artigo 50? É que a motivação ela tem que ser explícita, clara e congruente, tudo bem? E, sobretudo, tem que ser verdadeira, tá bom? Tem que ser verdadeira, ok? Tranquilos? Deu para entender a motivação? A explicação dos atos administrativos tem que ser explícita, clara e congruente e verdadeira. Tem que ser verídica, ok? Vamos lá, então, para a primeira questão, 2022 da CESP, aí, falando sobre a motivação.
A administração pública deverá indicar os fundamentos de fato e de direito de suas decisões em observância ao princípio da... Olha como cai, olha como o CESP cobra esse tipo de questão. Uma questão recente, né, do ano passado, 2022. Qual é o princípio? Você leu na questão fundamentos de fato e de direito, você vai relacionar ao princípio da motivação. Tudo bem, meus amigos? Estão conseguindo me acompanhar? Então, estão? Tranquilos? Vamos lá, então. Agora, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Ó, a motivação, ela é a regra, tá, pessoal? Ela é a regra. O que isso quer dizer? Quer dizer que irá existir a sua exceção a essa regra. Então, a regra é que os atos administrativos eles têm que ser motivados, eles precisam ser explícitos, eles precisam ser verdadeiros, congruentes, né? Essa é a regra. Então, a gente viu lá no artigo 50 as situações em que os atos administrativos deverão ser motivados, tá bom? Deverão ser explicados ou ainda justificados. Só que existe a exceção a essa regra. E a exceção a essa regra, com certeza vocês já ouviram isso em algum lugar, é a teoria, ó, a teoria dos motivos, o quê? Determinantes. O que significa essa teoria dos motivos determinantes? Essa teoria, ela explica, tá, de uma maneira bem simples aqui para a gente, ela explica que existem atos administrativos, né? Atos administrativos, ou seja, existe algo que não precisa ser justificado, ok? Ou seja, dispensa a motivação, tá? E eu coloquei logo aqui para vocês, ó, esse exemplo, né? O cargo em comissão. Pessoal, o cargo em comissão, ele dispensa a motivação, ele dispensa a explicação do porquê que eu estou contratando, né? Por que o administrador público ele está contratando um cargo em comissão. Por quê, pessoal? Porque o cargo em comissão ele é de livre nomeação e livre exoneração. O administrador, ele nomeia, obviamente, né, que ele não, a súmula vinculante 13, ela veda o nepotismo, ele não pode nomear parente, né, até mesmo o nepotismo cruzado. Né? Então, ele vai nomear, por exemplo, quem ele quiser, né, que atenda aos requisitos técnicos para aquele cargo que ele quer nomear, para quê? Para exercer atividades de direção, chefia e assessoramento. Nesses casos aqui, pessoal, o cargo em comissão, será, então, dispensado o motivo para a nomeação, tá bom? Bem como também para a exoneração. Não preciso motivar, não preciso dizer o motivo, o porquê, não preciso explicar nem justificar o porquê eu estou nomeando um cargo em comissão, enquanto gestor. E também não preciso motivar o porquê eu estou exonerando aquele servidor. Tudo bem? Não tem porquê. Agora, se né, eu falar o motivo, eu motivar esse ato de exoneração aqui, tá? Esse ato de exoneração, pessoal, se for motivado, então, aí sim, se for comprovado que a motivação, de que o motivo foi falso, o ato terá um vício insanável, ou seja, será um ato nulo. Tudo bem? Deu para entender? Eu vou explicar mais uma vez aqui, ó. A motivação nada mais é do que a explicação do motivo. Tudo bem? Eles são diferentes, eu disse para vocês que são diferentes, são coisas distintas. Porém, a motivação ela é a explicação do fato e do direito, ou seja, ela é a explicação do motivo de determinado ato. Aqui no cargo em comissão, eu não preciso motivar por que eu exonerei o servidor que era cargo comissionado. É de livre nomeação e livre exoneração. Só que, se eu falar, por exemplo, que esse servidor foi exonerado porque ele levou uma resma de papel para casa dele, né, incorreu lá em improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, talvez, se ele pegou essa resma para imprimir xerox e vender, né? Então, se eu falei que o motivo dele ser exonerado foi esse, preciso comprovar, tá bom? Se for constatado que não foi esse motivo da exoneração desse ato, e simplesmente porque o administrador ficou com raiva dele, então esse ato terá um vício insanável. Por quê? Porque o motivo pelo qual ele foi exonerado foi um motivo falso, ou seja, esse ato será nulo. Deu para entender?
Expliquei melhor dessa vez, pessoal? Tranquilos? Deu para entender? Sim ou não? Sim, sim. Tranquilo, né? Ótimo. Tá? Então, vocês vão observar aqui, no caso da exoneração, né, se for motivado, ok? Se for motivado, então, terá que ser comprovado que realmente aquele foi o motivo pelo qual da exoneração dele. Se não foi, né, nós temos ali um argumento falso para a exoneração dele, o ato, então, será nulo. Olha essa questão aqui, que bacana, do CESP, questão de 2023. Ó, a motivação dos atos administrativos, deve ser explícita, clara e congruente. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Vinculado o agir do administrador público e conferido o atributo de validade do ato administrativo. Também, do ato. De maneira que a administração pública, ao adotar determinados motivos, ok? Ela motivou, ao adotar determinados motivos para a prática de um ato administrativo, ainda que de natureza discricionária, fica vinculadas a eles. Olha só, pessoal. É por isso que é bacana a gente resolver questão depois de que a gente entende o assunto. Quando ela diz o seguinte, ó, a motivação dos atos administrativos, de fato, deve ser explícita, clara e congruente, tá? Vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Sim, aquele ato ele é vinculado, tá? Quando quer dizer que ele é vinculado, ou seja, tem que explicitar o atributo de validade daquele ato administrativo. Tranquilo? Tranquilo? Beleza. Agora ele coloca bem assim na segunda parte da questão. Ao adotar determinados motivos para a prática de um ato, ainda que de natureza discricionária, observa que quando o administrador ele nomeia um cargo em comissão, isso é de livre nomeação e de livre exoneração, ou seja, tem uma margem de discricionariedade aí, não tem? Tem. Quando ele exonera esse servidor público, né, esse servidor comissionado, melhor dizendo, quando ele exonera e ele explica os motivos pelos quais ele exonerou, ou seja, ele fica vinculado aqui, ó, ele fica vinculado a esses motivos, ou seja, esses motivos precisam ser verdadeiros para que ele exonere aquele servidor público, porque se não for o verdadeiro, o ato ele é nulo, ou seja, o ato ele será, ou seja, o servidor ele não será exonerado, ele voltará para a administração pública e continuará ali exercendo as suas atividades. Deu para entender? Então, por esse motivo aqui, pessoal, essa questão é uma questão correta. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vocês conseguiram pegar essa ideia aqui da motivação? Sim ou não? Sim? Conseguiram, gente? Vamos lá, então. Perfeito. Ó, o princípio da razoabilidade. Tá? Razoabilidade e proporcionalidade. Pessoal, bem simples também esse princípio. Tá? A gente vai tratar eles dois juntos aqui. Olha só. O princípio da razoabilidade e proporcionalidade, eles andam meio que juntos. Tá? Eu já vi, lendo a doutrina, eu já vi a doutrina dizer que o princípio da razoabilidade ele é amplo e o princípio da proporcionalidade deriva dele. Tá? Então, por isso que a gente trabalha eles dois juntos aqui. Olha só, quando a gente vai tratar do princípio da razoabilidade, pessoal, a gente vai falar, então, sobre o bom senso, o equilíbrio, né, no agir do agente público. Tá bom? Então, no bom senso, no equilíbrio do agir do agente público. Por exemplo, quando o agente público, na vigilância sanitária, quando ela usa o poder de polícia, por exemplo, para interditar determinado local por algum aspecto ali de higiene, por exemplo, ela vai ter que usar o bom senso para ver se realmente é necessário, se não tem uma outra maneira para fazer aquilo, uma advertência talvez, né, seja mais branda. Ela vai ter que usar também o equilíbrio, né? Ela vai ter que fazer essa ponderação aí. Isso anda junto aqui com a proporcionalidade. Por quê, pessoal? Porque a proporcionalidade, ó, quando vocês verem em prova de concurso questões sobre proporcionalidade, você vai lembrar que a proporcionalidade nada mais é do que a adequação,
tá? Adequação usada pelo agente público para que entre os meios e os fins, o fim desejado. Qual é o fim desejado, pessoal da administração pública? É o interesse público. Então, ele vai ter que fazer essa proporção, aí, ela vai ter que fazer essa adequação entre os meios que eu irei, enquanto servidor público, agente público, entre os meios que eu irei utilizar para alcançar o fim público, para alcançar os fins. Tudo bem? Tranquilo? E a proporcionalidade também ela me traz uma ideia de vedação ao excesso, tá? E também a aferição da justa medida. Vou contar para vocês aqui uma questão que eu vi também durante esse período, né, que a internet foi embora e eu perdi também, foi uma das questões que eu perdi. Em que a vigilância sanitária, né, ela já tinha feito várias vistorias em um determinado restaurante, e sempre estava perfeito, estava tranquilo ali essa vistoria, sempre bem higienizado, tranquilo. Só que teve uma vez que a vigilância foi lá e ela viu uma baratinha correndo, uma questão da FGV. Ela viu uma baratinha correndo pelo canto da cozinha ali, né, onde o pessoal estava trabalhando. Então, porque tinha uma baratinha correndo ali no canto da cozinha do restaurante, a vigilância sanitária, então, mesmo tendo feito outras vistorias e as outras vistorias tenham sido excelentes, né, ela foi lá e interditou o estabelecimento, interditou o restaurante, mandou fechar o restaurante porque tinha uma baratinha correndo ali. Então, observa aqui, o princípio da proporcionalidade, nesse caso aí, ele foi ferido porque teve um excesso, né? Teve um excesso, não tinha necessidade de fechar aquele estabelecimento, aquele restaurante, pelo simples fato de ter uma baratinha correndo ali, né? Quem que não sabe que um restaurante deve ter uma baratinha, né? Mas isso não era necessário fechar. Uma advertência talvez resolveria, né? Mandar, sei lá, limpar ali o lado, mandar higienizar, seria a questão, né? Mandar ali o dono do estabelecimento fazer isso. Então, o princípio da proporcionalidade, ele veda o excesso. Tudo bem? Tranquilos? Beleza? Então, tem que ser uma aferição justa na medida ali, né? Tranquilos? Vamos ver aqui, então. Vi também em questão, pessoal, que a proporcionalidade ela possui subprincípios, tá? Subprincípios. É o princípio da adequação, que é a análise do meio empregado, tá bom? A análise do meio empregado para que se alcance o objetivo, para que se alcance o fim. Ali, no caso, que é o interesse público, né? Quando a vigilância sanitária ela vai fazer uma fiscalização em um restaurante, em barzinhos, por exemplo, ela nada mais quer do que promover o bem da coletividade, reduzir as doenças, talvez, a questão ali de reduzir que a pessoa fique, sei lá, com diarreia, talvez, por estar comendo uma comida estragada. Quando ela vai fazer isso, ela está almejando a coletividade. Então, quando ela vai lá e quer interditar um determinado estabelecimento, pessoal, ela vai ter que analisar a proporcionalidade, a adequação, a análise do meu empregado. Será mesmo que é necessário eu interditar esse estabelecimento aqui, pessoal? Eu vou analisar os meios que eu vou utilizar para conseguir atingir o bem público, tá? Para conseguir atingir o interesse da coletividade. Tudo bem? O outro é a necessidade, tá bom? A necessidade. Qual é a ideia aqui da necessidade? É utilizar o meio em que eu escolhi, bem aqui na adequação, menos gravoso. Observa que eu escolho, por exemplo, tem lá 3 formas, né, de punir esse estabelecimento que está andando uma baratinha lá. Tem lá 3 formas de punir esse estabelecimento. Então, eu vou analisar entre essas 3 formas aqui, o meio empregado, e após isso eu vou analisar qual delas aqui é a menos gravosa, para que também eu não possa impedir que o dono desse estabelecimento, talvez ele ganhe a vida com isso, né? Então, a necessidade é a menos gravosa. A CESP chama isso de exigibilidade, é a adequação ao meio menos gravoso. Deu para entender? E a proporcionalidade, em sentido estrito,
né? Qual é a ideia da proporcionalidade em sentido estrito? Ele vai analisar a intensidade da medida adotada, né? Obviamente que aqui a gente vai analisar a menos gravosa, né? Na questão da intensidade da medida adotada. Deu para entender, pessoal? Então, nós temos esses 3 subprincípios da proporcionalidade. Quais? A adequação, onde eu vou analisar o meio empregado. Após eu analisar esse meio empregado, eu vou analisar a necessidade, ou seja, o meio menos gravoso. E, após isso, eu vou fazer a ponderação da intensidade da medida adotada. Tranquilos? Então, é a razão, né, razão e proporção, eu ia falar, né? Mas a razoabilidade e a proporcionalidade, né, são princípios que andam juntos. Eu vou analisar aqui o bom senso, né, e a adequação entre os meios e os fins. Entre os meios para alcançar o fim, o objetivo, que é o interesse da coletividade. Deu para entender, pessoal? Tranquilos? Vamos ver, então, aqui uma questão da FGV. Olha só o que a FGV fala. Os princípios administrativos representam diretrizes que balizam tanto a atuação do administrador público quanto a elaboração de normas para o regimento da administração pública. Destacam-se, entretanto, que, embora alguns princípios estejam previstos, olha só, eu falei para vocês, previstos expressamente no texto constitucional, outros são decorrentes de interpretações doutrinárias, tendo como exemplo o princípio da... Qual é o princípio que está aqui entre esses que não está expresso na Constituição, pessoal? Que ele é uma interpretação doutrinária. É o princípio, pessoal, da proporcionalidade. Não falei para vocês? Olha só, questão da FGV, tá? Questão da FGV, ela cobra isso, para vocês verem o nível, que às vezes vem um nível de questão bem simples. Publicidade está expresso, eficiência está expresso, publicidade está expresso, princípio da descontinuidade não existe, tá? E o princípio da pessoalidade também não existe. Tá bom? Deixa eu apagar isso aqui. Tranquilas? Deu para entender? Então, ela cobra isso. Vamos lá para a próxima questão. Questão 5 aí do material de vocês. CESP, tá? 2021, saudade, tá bom, pessoal? Olha a questão de saudade. O princípio administrativo, que tem como 2 de seus fundamentos, a adequação. O meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado. Tá? O meio empregado deve ser compatível com o fim colimado. A adequação é isso, né? Nada mais é do que eu analisar o meio que eu vou empregar para atingir o fim, tranquilo? Para atingir ali, eles colocam umas palavras difíceis, né? Que com o fim colimado, com o fim desejado, né? O interesse público. E aqui ele vai dizer o seguinte, e a exigibilidade, falei para vocês, e a exigibilidade, a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público. É o princípio da, qual a alternativa? Proporcionalidade, né? Proporcionalidade. Você vai encontrar as questões. Falou de adequação entre os meios para atingir os fins? Proporcionalidade. Falou entre a necessidade de eu conseguir um meio menos gravoso para o particular, né, também está relacionada aí ao princípio da proporcionalidade, tudo bem? Ainda, né, também falando da proporcionalidade em sentido estrito, que tem a ver com a ponderação da intensidade da medida adotada aí. Tranquilo, pessoal? Deu para entender o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e proporcionalidade? Tranquilos? Deu para entender que a CESP ela cobra exigibilidade também, sendo, né, sendo igual aqui, deixa eu mostrar para vocês, sendo igual ao subprincípio da necessidade. Tudo bem? Tranquilos? Tranquilos, pessoal? Falem comigo. Tranquilos? Deu para entender? Vou tomar uma água aqui rapidinho. Estão entendendo? Não estão entendendo nada? Vamos ver aqui, questão 9, então. A administração pública é regida por normas e princípios constitucionais e legais. Entre princípios que foram estabelecidos por leis, mas que não se encontram na Constituição Federal de 88, inclui-se o princípio da... De novo, a gente viu ainda agora a FGV cobrando a mesma questão. Aí agora a gente está vendo quem, pessoal? A nossa banca aí da PM Pará, né?
Estamos vendo a CESP, a Sebrasp, cobrando a mesma questão. Ela só quer que você tenha conhecimento de quais princípios estão expressos e de quais princípios não estão expressos, ok? E aqui nessa questão, o nosso gabarito é a letra E, porque esse é o princípio que não está expresso na Constituição, né? Por mais que ele esteja lá na Lei 9784, né? Lá no artigo 2º. Tranquilo? Então, a gente percebe que a CESP e a FGV, que são as bancas, né, que a gente vai estar trabalhando aqui, tanto para a PM Pará, com CFO Amapá, né, e também TEJAP, você vai entender que eles cobram questões como essa. Simples, a gente traz aqui para vocês verem. Deus queira que caia essa questão na prova de vocês. Tudo bem? Deu para entender, meus amigos? Tranquilos? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Podem falar, gente, se vocês tiverem com dúvida. Se não tiver, manda o okzinho aí. Está tranquilo? Deixa eu ver quem está aqui. Juliana, Karina, Thalissa, Thay. Tudo certo? Tranquilo, né? Vamos lá. O princípio da segurança jurídica. Ok, pessoal? O princípio da segurança jurídica. Pessoal, perfeito, Karina, perfeito, Thay. Perfeito, Thalissa. O princípio da segurança jurídica, pessoal, é bem simples também. Eu tento trazer aqui da maneira que mais fácil fica a compreensão. Ó, pessoal, o princípio da segurança jurídica, a gente sabe que todo tempo a gente está se deparando aí com novas interpretações de normas, novas interpretações legais, novas interpretações, inclusive, de jurisprudência, que elas vão acabando, elas acabam tendo aí um novo sentido, né? Todo tempo a gente está vendo isso, né? Sobretudo nos tempos atuais. A gente vê que tem aí, né, essa questão de que muda muito os entendimentos dos tribunais a respeito de determinado assunto. Isso causa uma certa insegurança jurídica, né? Isso causa de fato realmente insegurança jurídica no ordenamento jurídico brasileiro, tá bom? Então, o princípio da segurança jurídica, ele visa justamente proteger direitos adquiridos quando nós temos uma nova interpretação sobre determinada norma, tudo bem? Essa é a ideia do princípio da segurança jurídica, certo? Então, olha só aqui comigo. Eu coloquei aqui para vocês o seguinte, ó. Existe uma nova interpretação da lei, ok? Existe uma nova interpretação da lei, e essa nova interpretação da lei, não pode prejudicar quem? O particular, tá bom? Essa nova interpretação da lei não pode prejudicar o particular. Devido a essa nova interpretação da lei, temos a Lei A. Essa Lei A, ela tinha determinada interpretação jurídica. Essa mesma Lei A, hoje, ela tem uma outra interpretação jurídica. Concorda comigo que bem aqui, essa Lei A, ela ficou produzindo seus efeitos. Não ficou produzindo seus efeitos? Ficou, sim, produzindo seus efeitos. Ela veio, trouxe, por exemplo, ela trouxe benefícios para o particular ali. Só que bem aqui ela teve um outro entendimento, né? Então, para que ocorra a segurança jurídica, esse outro entendimento aqui, ele de forma alguma pode prejudicar o entendimento dessa lei aqui no passado. Deu para entender? Então, ela ficou produzindo seus efeitos, essa lei ficou produzindo seus efeitos e tudo mais. Ela beneficiou o particular, ela beneficiou os administrados, mas com esse novo entendimento aqui, ela deixa de trazer aquele determinado benefício para o administrado, para o particular. Só que, né, de forma alguma, ela vai retroagir para tirar esses benefícios do particular que o entendimento passado dela deu. Deu para entender? Então, o princípio da segurança jurídica, ele é justamente isso, para assegurar direitos, né, para assegurar direitos e interesses do particular. Tudo bem? Então, você vai entender assim comigo, bem aqui, a nova interpretação legal, tá? A nova interpretação legal, de forma alguma, tá bom? Não pode atingir o quê, pessoal? Os direitos já adquiridos do particular, dos administrados, ou então os interesses do particular. Tranquilos? É isso.
princípio da segurança jurídica é isso. A lei não vai retroagir, né? Aquela ideia lá do direito penal, né? A lei não vai, quase aquela ideia, não tanto, não vai retroagir para prejudicar o particular. Tranquilos? Beleza? Deixa eu ver aqui. Isso, depois de transitar julgado não pode mais interferir. Perfeito. É essa a ideia aí. Tá bom? Ó, a gente encontra também lá na Lei 9784, né? Lá na Lei 9784, que vai falar sobre os princípios que a gente acabou de ver. E ele diz bem aqui, ó, no inciso 13, ó, a interpretação da norma administrativa de forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação, vou marcar aqui com vedada a aplicação retroativa da nova interpretação, tá bom? Vedada a aplicação retroativa do quê, pessoal? Da nova interpretação, tudo bem? Então, a lei ela não irá retroagir nesse caso aí, beleza? Tranquilos? E aqui eu trouxe uma OBS para vocês, que fala o seguinte, ó, não existe proibição para nova interpretação, tá bom, pessoal? Não vai existir proibição para nova interpretação. O que existe, pessoal, é proibição para a retroação dessa nova interpretação. Tranquilos? Vai ter um novo entendimento, eu vou colocar bem aqui para vocês, ó. Vou colocar bem aqui a linha do tempo, que é a mesma linha do tempo que se desenha lá, o professor Vilásio, eu acho que desenha para vocês. E aqui eu tenho determinada lei, ok? Tem determinada lei. Essa lei, ela tem um entendimento A bem aqui, ó. Tem entendimento A bem aqui. Passou-se um tempo, ok? Essa lei, ela teve um outro entendimento, um entendimento B, para cá. O que é a lei 9784 quer dizer aqui? Que, de forma alguma, essa lei, ela vai retroagir, tá bom? De forma alguma, ela vem para cá, tá? Isso não pode acontecer. Mas pode sim existir, tá bom? Uma nova interpretação dessa norma administrativa. Tranquilos? Deu para você entender aí? Tá de boa? Tranquilos? Alguma dúvida? Não? Perfeito, só isso que você tem que gravar. A lei não pode retroagir para prejudicar ou então para prejudicar interesses do particular. Beleza? Ou então atingir direitos adquiridos pelo particular. Vamos lá, então. Questão do CESP, tá? Uma questão bem simplesinha do CESP. O seguinte, ó, o princípio adotado no processo administrativo com a finalidade de vedar a aplicação retroativa da nova interpretação de lei no âmbito da administração pública denomina-se princípio da... Qual é a alternativa? Respondam aí, por favor. Qual a alternativa? Deixa eu ver alguém aqui. Karine. É vedada a aplicação retroativa da nova interpretação. A Tá já falou, letra B. De fato, é a letra B, né, Juliane? A letra B, tá bom? Falou em aplicação vedada, a vedação da aplicação retroativa da lei, tá? Pessoal, deixa eu só esclarecer algo aqui para vocês. Não é a aplicação retroativa da lei, tá bom? É a aplicação retroativa da nova interpretação da lei, que fique bem claro isso, tá bom? Aqui, no princípio da segurança jurídica, nós estamos trabalhando com interpretação da lei, tá bom? Interpretação da lei no âmbito da administração. Tranquilos? Tá? Só para que a gente fique claro aí com esse linguajar, para que não ocorra dúvidas, tá? Então, o princípio da segurança jurídica, ele de fato, tá? Ele vai vedar, né, a aplicação retroativa da nova interpretação da lei. Tudo certo? Tranquilos? Vamos lá. Estamos finalizando, né, pessoal? Ó, tenho aqui um outro princípio bem legal, tá? Que é o princípio da proteção à confiança, tá bom, pessoal? É o princípio da proteção da confiança. Esse princípio, gente, ele tem um caráter subjetivo que deriva do princípio da segurança jurídica,
questão de prova, inclusive isso. Tá? Ele deriva do princípio da segurança jurídica. Por quê? Qual é a ideia central aqui? Ele, inclusive, existe o atributo do ato administrativo chamado presunção de legitimidade. Esse atributo, ele surge justamente daqui, dessa ideia de proteção à confiança, tá? Porque, em tese, tá bom? Em tese, eu, né, acredito em tudo em que a administração pública faz. Eu acredito que tudo que a administração pública faz é legal, tá bom? Eu acredito que tudo que a administração faz até vontade de rir, né? Eu acredito que em tudo que a administração pública faz, em que os governadores, em que os prefeitos, os deputados, os diretores de órgãos, eu acredito em tudo que eles fazem, né? Então, por isso, né, tem esse caráter, esse aspecto aqui, ó, subjetivo, ok? Subjetivo, que na visão do particular, tudo que a administração faz, ela faz com boa fé, ela faz com credibilidade, né? Ela faz com confiança, né? Eu tenho confiança na administração pública, em tudo que ela faz. Eu tenho confiança que não tem ilegalidade lá na administração pública, tá bom? Então, aqui, ó, acredita-se, então, que todos os atos que a administração pública promove, todos os atos que ela faz, né, são lícitos, são atos lícitos. Por isso, a ideia do princípio da proteção à confiança. Tudo bem? Em tese, esse princípio visa resguardar essa boa visão da administração pública, né? Que vedem que os administradores e que os agentes públicos, os governadores, né, que vedem que eles façam as besteiras, tá bom? Por quê? Porque, em tese, né, a proteção à confiança na administração pública tem que ser resguardada. Tranquilos? Deu para entender? Essa é a ideia central do princípio da proteção à confiança. Vamos lá? Então, ó, o que é que ele tem os objetivos do princípio? O que é que ele visa, né? O princípio da proteção à confiança, ele protege nada mais, nada menos do que a confiança. Ele protege o quê? A confiança. A confiança entre a administração pública para com o particular. Tudo bem? Para com o particular. E olha só aqui uma coisa. Presta bem atenção aqui, ó. Quando os atos administrativos são ilegais, tá? São ilegais, mas vão permanecer, tá bom? Existem atos administrativos que são ilegais, mas que vão permanecer com base na boa-fé. Permanecerão para terceiros com base na boa-fé. Tudo bem? Vamos lá. Determinado ato administrativo fornecido para terceiros, para o particular, na verdade, em que beneficia o particular de alguma forma. Só que esse particular não sabia, né? Muitas vezes, quem não estuda direito administrativo não entende muito bem da administração pública, não tem ideia, muitas vezes, do que é um ato administrativo. Ele vai lá de muita boa-fé, tá? De muita boa-fé e recebe os benefícios daquele ato administrativo. Então, você vai entender aqui comigo. Tá? Por isso que a ideia é que ele é um caráter subjetivo do princípio da segurança jurídica, porque irá resguardar determinados direitos feitos, né? Irá resguardar determinadas práticas, determinados efeitos jurídicos de atos administrativos, ó, ilegais para terceiros, tá? Para terceiros, tá? Que fique claro isso, tá bom, pessoal? Para terceiros de boa fé. Tudo bem? Então, ele não tinha conhecimento daquilo, aquilo beneficiou ele. Então, para terceiros de boa fé, irá permanecer aí, né, os efeitos jurídicos desses atos ilegais. Não que o ato ilegal não será retirado, tá bom? Ele será se retirado do mundo jurídico, mas os efeitos deles, né, por causa da boa fé aqui, ó, por causa da boa fé dele, irão permanecer. Tudo bem? Por causa do princípio da proteção à confiança. Ok? Vamos lá. O outro aqui, que também, só para complementar essa ideia de cima, ele vai dizer o seguinte, ó, busca-se preservar os direitos e interesses do administrado de boa-fé. Tudo bem? Do administrado de boa-fé. Então, o princípio o princípio aqui da proteção à confiança
nada mais é, primeiramente, do que a visão que o particular tem, né, de boa-fé, de credibilidade e de confiança na administração pública. Eu acredito que todos os atos da administração pública são atos lícitos, certo? Eu acredito que todos os atos da administração pública são atos lícitos. Então, por isso, esse princípio, a confiança, ele visa a proteção da confiança entre a administração pública e o particular. Embora existam atos ilegais, né, que beneficiaram ali, que deram direitos e interesses a terceiros de boa-fé, embora esses atos administrativos eles saiam do mundo jurídico, né, eles são ali anulados por causa do seu vício de ilegalidade, só que os seus efeitos irão permanecer para terceiros que foram lá de boa-fé e praticaram aqueles atos administrativos, né? Usufruíram dos efeitos daqueles atos administrativos, justamente por causa do princípio da segurança jurídica, para preservar o quê? Direitos e interesses, né, do administrado de boa-fé. Meus amigos, vocês conseguiram entender isso? Conseguiram entender? Karina, Thay, conseguiram entender? Thalissa, Juliane, perdão. Tranquilo, né? Tranquilo. Não é difícil, é bem simples. Vamos lá, então, para a nossa última questão. Questão do CESP, tá bom? CESP. O princípio da proteção à confiança da administração pública, letra A, determina que a administração pública atenda apenas ao que a lei impõe, pessoal. Que princípio é esse? Falem para mim. Vamos aqui exercitar. Temos 3 minutos ainda. Determina que a administração pública atenda apenas o que a lei impõe? Não, não é esse nosso gabarito. Mas essa letra A aqui, ela, de fato, é um princípio. Que princípio é esse, pessoal? Que o administrador público ele tem que atender apenas o que a lei impõe. É o princípio da. Falem aí no chat. Juliana, Thalissa, Thay. É o princípio da atender apenas o que a lei impõe, é o princípio da legalidade. Perfeito. É o princípio da legalidade. Letra B. Dá à administração pública o poder da execução imediata das decisões administrativas, possibilitando a criação de obrigações para o particular. O princípio da confiança, da proteção à confiança, ele dá o direito à administração pública ao poder de execução imediata das decisões administrativas, possibilitando a criação de obrigações para o particular? Não, né, pessoal? Não tem nada a ver isso daí. Letra C. Corresponde ao aspecto subjetivo do princípio da segurança jurídica? Letra D. É considerado uma imposição da limitação à discricionariedade da administração? É considerado uma imposição da limitação à discricionariedade da administração pública? O princípio da proteção à confiança ele tem essa ideia de limitar a discricionariedade da administração pública? Né? Tem essa ideia? Não, pessoal, não tem. Ao meu ver, essa letra D aqui, o que limita a discricionariedade da administração pública é a lei. Né? A lei, ela te exerce, ela te dá uma determinada margem de discricionariedade, mas ela também te limita para você não ir além daquela margem que por ela foi dada, tá? Então, mais ou menos essa ideia aí, pelo menos na minha visão aqui. E a letra E diz, é um dos princípios expressamente arrolados no artigo 37 da Constituição Federal de 88, pessoal. O princípio da proteção à confiança ele está expresso na Constituição Federal de 88? Sim ou não? Não, né, pessoal? Não está. A gente tem que entender o que está expresso lá é o LIMP. O LIMP que está expresso lá na Constituição. Então, o nosso gabarito aqui nada mais é, né, do que o gabarito letra C de casa, tá bom? C de concursado. Corresponde ao aspecto subjetivo do princípio da segurança jurídica, justamente para resguardar interesses e direitos do particular, né, que se beneficiou de um ato ilegal, mas que estava ali se beneficiando daquele ato ilegal de boa fé. Tudo bem? Deu para entender, pessoal? Tá? Se comprovada a boa fé, ele continuará ali, no caso, usufruindo os direitos de um ato administrativo ilegal. Em que pese, tá? Em que pese
aquele ato ele se retire do mundo jurídico, tá? Em que pese ele não produza mais efeitos, mas por causa da boa-fé, ele jamais, embasado no princípio da segurança jurídica, jamais poderá prejudicar o particular, tudo bem? E nem extinguir os direitos dele. Pessoal, vocês ainda estão aí? Pessoal, antes da gente finalizar, alguma dúvida, sinceramente, em qualquer um desses tópicos aqui? Conseguiram entender legal? Conseguiram entender? Respondam aí para mim no chat, por favor. Tranquilo? Gostaram da aula, pessoal? Gostaram? Dá para melhorar? Eu gosto do feedback. Tudo certo? Tudo certo? Gostaram da aula? Perfeito. Não gostei, eu asmei. Obrigado, Karina. Obrigado. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, tá bom? Nós finalizamos aqui nosso bate-papo. Qualquer coisa, eu estou lá no grupo de vocês. Podem... Obrigado, Thay. Podem estar chamando lá para esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom? E a gente vai estar aqui nessa pegada, tá bom, pessoal? Para quem não me conhece, eu trabalho desse jeito. Falo assunto, mas é com base nas questões, no caso, a gente vai focar na CESP e na FGV, né? Por causa dos concursos que estão na iminência aí de sair, tá bom? Então, a gente vai trabalhar questões. A nossa ideia aqui é trabalhar questões. Beleza, então, pessoal? Fiquem todos bem, fiquem todos na paz, tá?